Eu sou a Caroline Cipriani e esse é o Wine Now, o podcast que dá voz às mais incríveis histórias e conexões do mundo dos vinhos. Juntos, vamos percorrer o caminho para você aprender a conhecer, degustar e escolher seus vinhos. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial que estreou os episódios do nosso podcast. Juliana Tescaro é empreendedora, especialista em negócios, head da Space W, diretora do Grupo Estúdio e uma mulher muito interessada pelo mundo dos vinhos e minha amiga pessoal. E agora vamos levantar as nossas taças para dar as boas-vindas para a nossa convidada especial de hoje, Juliana Tescaro. Ju, sejas muito bem-vinda ao Wine Now. Quer dar um alô para os apreciadores do vinho? Carol, que alegria imensa estar aqui. Mais uma felicidade que você não faz ideia. E um oi para todo mundo ali, né? Que a gente já falou muito dessa audiência durante os nossos encontros todos, né? Ao longo desse ano. E sempre foi um preciosismo falar do teu ouvinte, né? A gente sempre se atentar com quem é o interessado pelo assunto. Então, estou aqui para te prestigiar e muito feliz por estar contigo mais uma vez. Eu também. Ju, para iniciar o nosso bate-papo, eu vou te pedir que compartilhe um pouquinho da tua trajetória até aqui, destacando, obviamente, a tua participação no Grupo Estúdio e na fundação da Space W. Carol, a gente tem uma jornada aí de empreendedorismo, de empresariado longa, e a minha história, ela começou no mundo executivo, né? Hoje, sim, faço parte do conselho do Grupo Estúdio, faço parte da fundação não só da Space W, mas de outras bandeiras dentro do grupo. Hoje, inclusive, a gente reuniu uma turma dentro da empresa e a gente falava um pouco sobre isso. Quando eu cheguei no grupo, nós éramos 3 empresas. E não se falava em grupo até então. Se falava nas empresas, em particular com cada núcleo de clientes. E lá já tinha o desejo de ser grupo, né? Porque quando a gente fala do nome grupo, ele traduz uma coisa macro, né? É algo maior, é algo mais pensado, são dinâmicas pensadas em núcleos específicos de clientes, né? E hoje olhar para trás e ver que nós temos 15 bandeiras, 15 empresas construídas, é realmente um motivo de orgulho, né? E eu vim do mercado financeiro, então já vim com uma escola de busca de resultado, do foco no cliente, que faz muito parte da nossa cultura Sim. hoje. E me sinto desafiada todos os dias, porque o mercado muda e a gente tem que mudar junto, né? E sou formada em administração. Com toda essa minha bagagem, eu percebi a necessidade de trabalhar mulheres no empreendedorismo, né? Eu percebi que isso era algo importante para a nossa sociedade e foco nisso através da Space W ali com alguns projetos, porque eu percebo que a mulher ela tem desejo de crescer, desenvolver, e muitas vezes ela se confunde ou deixa de lado o assunto profissional para cuidar de outros, né? Numa super dedicação, numa abnegação, inclusive, mas que quando a gente para pensar, dá para fazer tudo junto, né? E agora, Ju, queria que tu conversasse um pouquinho conosco sobre o teu projeto de mentorias para mulheres e que tu compartilhasse um pouquinho da nossa jornada aqui também. Então, isso faz parte, inclusive, desse propósito, criado ali atrás com a Space W, né, como empresa. E eu, como pessoa, também faço a mentoria individual, que é uma das coisas que me traz um imenso prazer, ver nascer, crescer, desenvolver e tomar voo, né? E conosco é assim, né, Carol? Eu me lembro das primeiras vezes que nos encontramos e quando eu percebo a dor, assim, quando a gente fala de dor, não é que está em sofrimento, não é isso. Quando eu percebo a necessidade, é quando a gente starta um projeto, né? Quando a gente starta ali um trabalho voltado para a mentoria. E contigo foi assim, foi muito voltado para a tua mudança, né? Exatamente. Porque existe um tempo de maturação da ideia. Não é simplesmente sair fazendo, né? Na maioria dos projetos que eu vi, a pessoa ter o ímpeto de sair fazendo não durou muito, né? O empreendedorismo, por si só, ele já tem essa regra,
né, infelizmente mapeada pelo mercado, que cerca de 8 negócios, de 10, 8 negócios criados, eles morrem em menos de 2 anos. Né? Por quê? Porque o ímpeto ele vem e na ansiedade de fazer acontecer, as pessoas vão tomando as decisões até antes da hora, né? Muito imaturas. Sim. E eu percebo que a tua busca tem muito a ver com a tua necessidade, né? A tua dor ali atrás, que a gente fala, e a vontade de fazer acontecer, né, Carol? Sim. Então, a mentoria, ela tem isso. Ela tem, no processo, a maturação e o desenvolvimento de ideias. E, ao longo desse ano, eu me lembro de alguns testes que fizemos para testar as tuas habilidades. Inclusive, uma das ferramentas que nós aplicamos foi para olhar para as habilidades, né? Que seria até interessante da gente aplicar de novo, porque com certeza mudou tudo. Verdade. Né? Aquele ponto de insegurança. A gente começou muito no início, né? Parece uma redundância falar isso, mas foi uma construção degrauzinho por degrauzinho, né, Ju? Cru, né? Cru. Com muitos insumos, né? Muita coisa para se aproveitar. E quando a gente coloca tudo junto ali, parece que as coisas precisam da liga. Exatamente. Né? E a gente, ao longo desse tempo, eu percebo que foi buscando essa liga. Exatamente. Né? Foi buscando aí você poder olhar e se enxergar no teu talento, na tua habilidade, né? Nesses insumos que estavam à tua disposição. E eu só tenho, assim, elogios a fazer a Carol, né, gente? A gente vai discorrer um pouquinho mais aqui sobre isso. Com certeza. Agora, inclusive, nós vamos inverter os papéis. E eu serei a entrevistada da Ju no podcast. Ai, olha só, que honra minha! A primeira coisa que eu acho que a gente pode contar aqui, Carol, tem a ver com a questão das habilidades, sabe? Eu acho que a gente entra nessa pauta já falando disso, né? Quando eu me deparo com um processo em desenvolvimento, é natural que eu já enxergue você. Sim. Né? É natural que eu, como uma mulher mentora, eu já veja habilidade, já veja o que você tem à disposição de recursos, né? Porque recursos, muitas vezes, a gente pensa no recurso financeiro de imediato. E não é só isso, né? O recurso, ele tem a ver com o tempo, tem a ver com a própria disposição física. Disponibilidade. Tem a ver também com o dinheiro, claro. Né? Tem a ver com recursos humanos que você tem ao teu dispor. E naquele momento, na verdade, assim, a impressão que dá é que você não tem nada. Né? Então, eu vejo que você chegou assim. Mas me conta você, como é que você se sentiu quando você chegou? Perdida. Eu sabia que eu queria uma caminhada, que eu queria uma construção. Não sabia exatamente aonde que isso iria me levar. Mas eu me lembro muito de um telefonema para nós startarmos essa mentoria. Eu te dei um telefonema, te liguei e disse, Ju, vamos tomar um café? Que eu quero trocar uma ideia contigo. E aí a gente saiu, fomos tomar um café, e ali nasce a nossa construção de mentoria e a nossa caminhada juntas. E a partir daquele momento, a gente começou, como eu disse antes, degrau por degrau, primeiro pela persona, para a identificação da minha persona, para me achar naquele contexto, para ver exatamente o que eu queria, aonde que eu queria chegar, a minha construção, a minha busca. Passado esse momento, a gente foi estruturar um plano de negócio, que no início a gente nem sabia exatamente o que seria. E a gente foi descobrindo na caminhada. A gente não chegou assim, não, tem que ser isso. Tu tens que caminhar por aqui, fazer aqui. Não, a gente foi construindo juntas. Eu me lembro, dia após dia, eu indo lá, né, fazer a mentoria contigo toda semana. E aí, cada semana, a gente tinha um ganho, a gente tinha uma descoberta, a gente acrescentava alguma coisa que eu tenho as minhas características. Eu adoro me comunicar, eu adoro conversar com pessoas, eu adoro conhecer o novo, eu sou muito curiosa. Mas, naquele momento, a gente não sabia se eu ia tender para esse caminho ou não. Né? E aí, depois nós vamos chegar no bate-papo do podcast, como isso tudo surgiu, que foi tudo assim, ao natural. Foi tudo sem forçar um caminho, foi tudo utilizando as minhas habilidades, com certeza, mas muitas vezes a gente nem sabia se nós íamos potencializar aquelas habilidades ou se nós íamos descobrir outras. E a gente foi fazendo tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Isso foi muito bacana.
Hoje eu te vejo, assim, usando as habilidades que você já tem, com potencialidade, né? Com certeza isso ainda vem mais forte, né, Carol? Mas uma coisa foi certa para mim. Quando você chegou, você já tinha o assunto claro. Sim. Que era o mundo dos vinhos. Isso você já tinha mapeado. Claro. Então, em vários processos nos quais eu participo, eu percebo que algumas pessoas chegam e elas só me dizem, eu quero empreender. Eu quero fazer um negócio. Eu quero ter uma profissão. Eu quero ser uma empresária. Mas não sabe do que, não sabe por onde, não sabe como. Pode até ter um desejo de um produto X ou Y, mas não tem certeza se aquilo é aceito pelo mercado. Sim. Você não veio com essas dúvidas. Uhum. Você tinha convicção do vinho, né? Do mundo, do universo que o vinho traz. E aí eu tenho essa curiosidade, eu acho que seria legal se a gente trouxesse aqui para o podcast. Como que você adquiriu essa paixão? De onde é que ela veio e como que ela veio? Na verdade, isso tem muito a ver com o meu lado pessoal. Porque enófila eu já degustava vinho, já numa quantidade razoável, mas até menor do que de hoje em dia, com certeza. Mas isso surgiu muito de uma busca pessoal. Eu entrei numa fase da minha vida que meus filhos cresceram. Eu sou advogada de formação, nunca parei de advogar. Mas, claro, filhos pequenos, diminuí a minha demanda e passei um longo período me dedicando prioritariamente para os meus filhos. Até que chega um determinado momento, o Tomás já estava com 12 anos na época, o Pedro com 10, e eu pensei, vou acender a minha luz, vou voltar a olhar para mim. Mas eu fiquei naquele dilema. Eu estou com uma lacuna no direito, estou muito, atuando pontualmente. Será que eu quero continuar e me voltar freneticamente para o direito? Ou será que eu quero achar um novo propósito na minha caminhada? Uma coisa que brilha o olho. Exatamente, né? Sair um pouco daquele embate do jurídico. Sim. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? E aí eu pensei, vou estudar sobre vinhos. Mas o estudo como um ponto de partida, naquele momento eu não tinha claro que eu iria empreender e trabalhar, desenvolver um negócio no mundo. Não, porque para mim o estudo é sempre um ponto de partida. Eu vou estudar e vou ver onde é que esse caminho me leva. E aí, no meio da jornada, no meio do estudo, eu me apaixono, me deslumbro com aquele universo e eu penso, por que não? Né? Tornar isso um negócio. E aí, eu te procurei e disse, vamos lá, vamos desenvolver e vamos tocar para frente. E ainda nesse momento não estava claro que seria o Wine Now, o projeto. Uhum. E nem que o projeto... Me lembro como se fosse hoje. E mesmo quando ele começa, ele não começa sendo a menina dos meus olhos. Eu achei que ele ia ser uma onda que eu ia surfar. Mas que eu não ia me apaixonar e tornar ele o que ele se tornou para mim hoje. Mas isso a gente vai contando. Você se lembra, Carol, quando nasceu o Wine Now? Lembro. Você lembra quando veio o nome dele? Sim. Como veio? Sim. Eu me lembro como se fosse hoje. É outra coisa que eu acho que assim, vale muito a pena a gente trazer aqui, porque isso é o que dá a essência. Exatamente. Né? E essa essência, como negócio, a gente não pode perder nunca. Não. O negócio pode ter 30 anos. Mas você se lembrar do nascimento, de como surgiu o nome, do porquê, né? Uma coisa eu me lembro como se fosse hoje. Você chegando num dos nossos encontros e me dizendo, eu tive uma baita sacada. Eu vou usar a minha comunicação a favor do meu negócio, que é um ponto alto das tuas habilidades, né? Exatamente. E aí sentamos e você já começou a me contar. E aí conta para nós você. O Wine Now foi um projeto que tu muito me incentivou, usando a minha habilidade. Cá começa, vai e faz. E eu meio assim, será... questão da exposição, eu gosto de falar, gosto de me comunicar, gosto de me relacionar, mas sou uma pessoa reservada no meu mundo. E naquele primeiro momento, olhei aquilo, será que não vai ser uma exposição? Mas conversar é o que eu gosto, conhecer pessoas é o que eu gosto. Vamos fazer, vamos testar. E aí a gente chega vamos pensar no nome. Um nome para esse projeto. E aí eu vou para minha casa, sento com meus filhos, divido com eles. Olha, a mãe está pensando em fazer esse projeto, em criar esse projeto. Só que esse projeto precisa de um nome.
E aí eu, o Tomás e o Pedro sentamos e começamos a rabiscar os nomes do projeto. Até que o Tomás, meu filho mais velho, sugere o Wine Now. E eu achei aquilo Olha que emoção, tão né? bonitinho, porque eles compraram a ideia comigo. Aquela mãe que, num primeiro momento, e nos primeiros anos de vida deles, e não foram poucos anos, se dedica quase que exclusivamente só para eles. Sim. Quando decide, em busca do seu propósito, do Quem seu traz o caminho, nome? quem traz o nome, quem mais apoia? Os filhos. Sim. E aí o Tomás deu essa ideia e o nome parece que nasceu perfeito. Não poderia ser outro nome se não fosse Wine Now. É. E houveram outros projetos testados antes Sim. do Wine Now, né, Cá? Outros projetos. E aí, a gente olhando para o teu talento, para as tuas habilidades, para o teu desejo de realizar, a gente viu que a conexão no Wine Now era perfeita. Né? Em alguns outros testes, parece que alguma coisa não fluía. Eu não me via. Eu testei, eu fiz, mas eu não me via naquilo integralmente. E no Wine Now, não. Desde o início, ainda quando eu não sabia que ele ia se tornar a menina dos meus olhos, quando eu embarquei nessa jornada e os primeiros episódios, ainda que mais amadores e tudo, eu me lembro que eu saí daqueles episódios de, gente, é isso que eu gosto. É isso. Cai uma Parece ficha. Que um disjuntor, assim, acende e diz assim, é isso. E o muito legal, assim, voltado para o negócio, né? A gente falando da Carol, habilidade, projeção de empreendedorismo. Tem o lado materno ali do Tomás ajudando, o Pedro ajudando. Mas no lado negócio, a gente também enxerga como uma potencialidade. Porque aqui você fala do universo dos vinhos como algo muito amplo. Você não fica focada só no vinho em si. Você pode falar, né, das experiências, das vinícolas, da tua experiência de vida, como nós estamos fazendo aqui agora, que é o empreendedorismo. A gente pode dá voz falar a muitas histórias. Muitas histórias, né? Você fala como sommelier, mas também fala como enófilo, no sentido claro, né, de quem aprecia. De quem aprecia, no sentido de conhecimento amplo. Né? Então, é um projeto que, como marketing, né, tecnologia, ele conecta muito em negócios. Né? Como experiência, né? Que é algo que a gente também valoriza muito hoje em dia, em qualquer negócio, em qualquer assunto. Né? Então, acho que tudo isso se uniu muito rápido. Né? Ali no teu, né? Na tua estrelinha, né? Muito, foi assim, como uma mágica. Como uma mágica. E no teu processo de transformação, Carol, como é que você se vê hoje, né? Porque um ano se passou e tivemos testes, tivemos momentos de frustração, a vida não é linear, né? Não. A vida é uma montanha-russa. A gente teve conexões com muitas pessoas, né? Acho que o networking que você estabeleceu dentro do Universo Vinhos, nesse projeto, ele é gigante hoje, né? Então, como é que você se sente diante de tudo isso que você já executou nesse ano? Ju, é uma transformação constante. Tanto como empreendedora, empresária, mas uma transformação pessoal. Porque eu saio da minha zona de conforto e me permito me conectar de verdade com as pessoas, conhecer as pessoas, transitar em novos núcleos. Eu que sou uma pessoa que tenho uma tendência a ficar no meu reduto, no meu conforto com os meus, me abro. Porque o Wine Now, ele é isso, ele é a conexão entre as pessoas, ele é dar voz para histórias interessantes, ele é essa possibilidade de, sem fronteiras, de falar sobre uma paixão que todos temos em comum, que é o vinho, mas daqui a pouco a história vai para um lado, a história vai para o outro, daqui a pouco tu entrevista o produtor, daqui a pouco tu entrevista um dono de vinícola, de loja, daqui a pouco tu entrevista pessoas que trabalham divulgando também o vinho, fazendo viagens e degustações. Então, é muito amplo. Tu não fica com uma visão fechada daquele assunto. Tu expande uma visão macro e te relaciona com as pessoas, sem fronteiras, sem barreiras. Né? Tu vai e vai fluindo. E isso, para mim, foi um ganho pessoal muito grande. Eu me abri, eu perdi um pouco aquela rigidez
do meu lado jurídico, que eu sempre tive muito forte, que o direito me trouxe, mas também me trouxe um poder da comunicação muito bom. Mas o mundo dos vinhos, ele me deixa mais maleável, me deixa mais solta, me traz uma leveza que eu não tinha quando eu pertencia somente ao mundo jurídico. Então, eu acho que as duas profissões me agregam e eu tenho um ponto em comum com ambas, que é a comunicação, mas cada uma à sua maneira. E acho que tem um desafio que você enfrentou, que eu não vejo como uma barreira, mas ele é desafiador, que é o fato de ser mulher no mundo dos vinhos, né, Carol? Eu acho que isso também foi algo que na tua cabeça nunca se passou como sendo um impeditivo. Não. Jamais te vi, né, posicionada dessa forma, mas é um desafio, né? Como mulher, mãe, profissional, amiga, você tem que estar ali e daqui a pouco falar de vinho com né, uma outra pessoa que não é uma mulher, é um homem. Né? É um posicionamento de conhecimento. Com certeza, um desafio. Ele não está relacionado ao aspecto quem consome mais ou quem consome menos, ele está relacionado a um aspecto de conhecimento e apreço. Parece que a autoridade e o conhecimento vem sempre dos homens, porque, em tese, a princípio, as pessoas levam em consideração que o homem consumiria mais que a mulher, que o homem se interessaria mais do que a mulher. Então, quando eu começo nesse movimento, chego nas minhas rodas e quero conversar de igual para igual, e algumas vezes até mais, porque eu tenho o conhecimento técnico que a minha roda muitas vezes, né, não tem, as pessoas ou começam assim, meio de te olhar torto. Como em tudo, né? É natural. Ou então tu sugere, porque no grupo de amigos as pessoas não conhecem e querem sempre consumir o mesmo vinho, o mesmo perfil de vinho, a mesma região. E aí tu, gente, não, vamos lá, vou indicar, vamos para novas regiões, vamos para novas uvas. Não, a Carol tá loqueando. Então, mas vai ganhando confiança, né? Vai. Depois as pessoas te escutam, mas no início existe, eu senti isso. No início, por exemplo, tu chega num restaurante, a carta de vinhos, ela não fica no meio da mesa. Ela não vai, ela é oferecida para o homem. Isso é uma coisa que precisa mudar. Não quer colocar a carta de vinhos na frente da mulher, então, ou na frente do homem. Coloca no centro da mesa. Sim. E pegue quem se sentir mais à vontade. É que isso tem que acompanhar uma questão sociocultural que está em modificação, né, Carol? Que são as relações diferenciadas, são as mulheres querendo ou não estar necessariamente casadas. Né? Ela não vai estar sempre acompanhada. Claro, podem estar numa roda de amigas. É só mulheres, né? Então, isso realmente precisa ser quebrado, não pode ser visto como impeditivo. Né? Mas também a gente não precisa criar polêmica sobre isso, porque, na verdade, é algo tão natural que se conquista com o conhecimento. E é fácil, é uma mudança fácil, é uma quebra de padrão. Mas não é impossível ou inacessível. É simplesmente as pessoas prestarem atenção. Que tanto o homem quanto a mulher, porque exatamente, os dois podem ter. Igual. Exatamente. Tem acesso. Basta querer. Espetacular. Mas eu nunca vi isso como um impeditivo para ti. Não, assim, em nenhum momento você trouxe isso como algo que pudesse atrapalhar ou, né, pairar ali no ar. Não, sabe? até porque eu sou atrevida. E aí, se mais me colocarem empecilhos e obstáculos, mais eu vou. Mais uma característica empreendedora. Exato. Né? Mais eu vou. E quais são os planos para o futuro? Conta para nós. Ju, os planos para o futuro são... Eu não estou fechada, estou aberta para o que pode vir. Claro que eu vivo o hoje. Eu sou uma pessoa que foco a minha paixão, foco toda a minha energia no hoje. O ontem já passou e o que pode vir, a gente não sabe. Mas o mercado está em pleno desenvolvimento. As pessoas querem conhecer sobre vinho, as pessoas querem buscar, degustar novas uvas, novos perfis, querem conhecer. Então, o que eu busco? O meu objetivo é ser cada vez mais o caminho para as pessoas conhecerem, para as pessoas degustarem, para as pessoas apreciarem. Eu quero ser um canal que leva esse conhecimento para as pessoas, inclusive, conhecerem as suas preferências, perderem os medos. Seu caminho para ajudar as pessoas a conhecer, a entrar nesse universo e dar voz para essas histórias tão interessantes
e essas conexões entre as pessoas. Então, aqui a gente tem ouvintes de naturezas diferentes, né, Carol? Que podem vir através de quem é produtor, de quem trabalha nesse universo vinhos, ou de uma pessoa que não tem conhecimento e queira adquirir. Então, a gente une essas figuras aqui, né? E é um assunto que não se esgota. Temos pauta para muitos assuntos, temos pautas para todos os gostos e para todos os níveis. Que bom, fico muito feliz de escutar isso, porque eu vejo tudo que nós trabalhamos durante esse ano todo vindo aí, né, com força e com velocidade, porque você consegue olhar para o que aconteceu e ir utilizando, né? Porque já tira dali os testes que não deram certo. Então, vai lapidando. Exatamente. E também, assim, compartilhando uma novidade, um spoiler. Essa semana, agora a gente está lançando um projeto novo. Vem novidades por aí dentro do Wine Now, que se chama Os Caminhos do Vinho. Então, fiquem atentos. Anotem isso, gente. Anotem e estejam conectados. Vem novidade por aí. Que top. Quer dar um spoilerzinho para nós? Pode? Aguardem, quinta-feira vocês vão... Então, aguardem e fiquem de olho que a Carol vai trazer aqui esse spoiler sobre o caminho dos vinhos. E aqui nós temos os Wine Drops, né, Carol? Ai, eu nunca tive medo, mas agora não sei, né? Você sempre trouxe o Wine Drops do caminho contrário, agora é contigo. No dia da caça do caçador, né? Então, vamos lá. Qual o momento mais marcante dessa jornada até aqui? O hoje. Eu vivo o presente. Minha paixão está aqui, eu me dedico pro hoje. Essa é a Carol, gente. Essa é a Carol. Eu vi ela vivendo hoje durante todo esse ano. Bonito de ver. Uma palavra que descreve a tua trajetória profissional. Evolução. Uma busca constante por evolução. Eu já evolui muito, mas o que me encanta é saber que eu tenho muito ainda para evoluir. E eu vejo e reconheço essa evolução em ti. Muito, muito grande no universo empreendedor. Como pessoa, você já é magnífica, né? Incrível. Mas como empreendedora, essa evolução é algo assim, olha, que dá para marcar o ponto de partida e onde estamos hoje. Mas agora eu me despeço como host. Já trocamos os papéis aqui. Devolvo a palavra para ti. E mais uma vez te agradeço por estar nesse movimento contigo. Ju, eu não tenho palavras para te agradecer. Não só por estar aqui, mas por tudo que tu fez na minha vida, por toda a nossa caminhada juntas, por toda a nossa construção. Aprendi e aprendo muito contigo como profissional e como pessoa. E eu estou muito feliz de dividir mais esse momento aqui contigo hoje. Tu que deu o start nesse projeto comigo e que, inclusive, marcou fazendo o primeiro episódio do meu lado. Então, nada mais justo, nada mais honesto do que compartilhar contigo desse momento tão especial e desse marco na minha vida. Obrigada, Carol. Eu acreditei e eu sigo acreditando. Você vai longe. Obrigada de coração. E assim encerramos mais um episódio do Wine Now. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse episódio com seus amigos e ajude a nossa comunidade a crescer. Até o próximo episódio e lembre-se, cada taça conta uma nova história. Saúde!